O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há muitos que serão primeiros, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta semana da família, de oração vocacional pela vocação à vida na família, a vida da família, no encerramento desta semana, é este o Evangelho que a liturgia partilha conosco. E sempre lembrando aquela pergunta que cada pessoa deve fazer inicialmente. Eu escutei a palavra de Deus. O que esta palavra diz para mim? O que esta palavra diz para a minha família? O que Deus está falando para mim com esta palavra? Para mim. O que Deus está falando com esta palavra para a minha família? Não deixar a palavra de Deus passar por cima das nossas cabeças e seguir em frente, mas que a palavra de Deus caia nos nossos corações. Deus está falando com a sua palavra. E a palavra de Deus é o verbo de Deus que se encarnou. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Então, o Evangelho que nós ouvimos, narrado pelo evangelista Lucas, Jesus atravessava cidades, povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Se você for ler o capítulo 9 de São Lucas, lá no capítulo 9, diz que Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém. E a partir do capítulo 9 até o final de Lucas, Jesus prosseguindo o
caminho para Jerusalém com determinação. Jesus se determinou ir para Jerusalém. Mas ir para Jerusalém significa encontrar-se com a cruz, com a morte. Foi para Jerusalém e lá se encontrou com a cruz, com a morte. Portanto, o caminho de Jesus para Jerusalém é o caminho da cruz, é o caminho da morte, é o caminho da ressurreição, é o caminho da vida. A ressurreição, a vida passa pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste caminho, alguém pergunta para Jesus, faz uma pergunta muito importante. É verdade que são poucos os que se salvam, lembrando que a salvação é dom de Deus. Deus é Salvador. Deus enviou Jesus como Salvador. A salvação é de Deus. Quem salva é Deus. Deus é Salvador. Jesus é o Salvador, o Filho de Deus Salvador. Portanto, a salvação não é algo humano, é divino. É Deus quem salva. Jesus não respondeu a pergunta dizendo se é muitos, se são poucos. Jesus respondeu fazendo uma inquietação ao coração daquela pessoa que fez a pergunta. A resposta de Jesus é uma inquietação ao nosso coração, ao seu coração. Jesus responde dizendo: fazei todo o esforço possível. Outra tradução usa o verbo esforçai. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão entrar por esta porta e não conseguirão. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Que porta estreita é esta? O canto de aclamação ao Evangelho, baseado em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Chegar ao Pai é entrar no céu, chegar no céu. Portanto, chegar ao Pai é salvar-se. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho passa por Jerusalém. Esse caminho passa pela cruz. Esse caminho passa pela ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus na cruz. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Portanto, esta porta estreita é o caminho do Evangelho. Esta porta estreita é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lá em João capítulo 10, quando Jesus diz que Ele é o bom pastor, Jesus diz também: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então a porta estreita é Jesus, a porta estreita é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a porta estreita é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É estreita não porque é difícil de entrar por ela. Não é porque é difícil. É estreita porque é exigente. O Evangelho é exigente. A cruz de Jesus é exigente. O caminho de Jesus é um caminho exigente. Exigente assim. Depois que a porta está fechada e vão bater na porta os atrasados, os distraídos, vão bater na porta: abre-nos, abre-nos. A resposta é: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Em uma outra tradução diz: afastai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. O que quer dizer malfeitores? Malfeitores, fazedores do mal. Todos vocês, fazedores do mal. Esta é a exigência da porta estreita.
Esta é a exigência do Evangelho. Aqui usa a exigência da justiça. Vós que praticais a injustiça, os malfeitores. A exigência é esta: entra por este caminho, se decide por Jesus, passa por Jesus, quem aceita as exigências dos valores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro jeito, não há outro caminho, não há outra porta, não há outra maneira a não ser por esta porta, por este caminho, por esta exigência, a exigência do bem, a exigência da justiça, a exigência dos valores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos caminhar por este caminho, vamos passar por esta porta, vamos abraçar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos viver fazendo o bem, porque esta é a exigência do Evangelho, fazer o bem. Benfeitores, fazedores do bem, não malfeitores, fazedores do mal. Que as nossas famílias, portanto, possam caminhar sempre por este caminho, que é o caminho de Jesus, e assim terão certeza de passar pela porta estreita, que é a porta da vida, que leva à vida, que leva à felicidade, à realização plena das nossas vidas.